paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Sou o professor Eduardo, estou aqui com o professor Isaías. Amém. E juntos estaremos comentando, juntamente com vocês, aqui a lição de número 13, a última lição de adultos da CPAD. Nós estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, Setor 2, a Congregação de Boa Esperança, sob a direção do pastor Georgene Silva. Tivemos esse trimestre a lição que fala sobre o Evangelho de João. E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E para encerrar esse trimestre, essa lição, nós vamos ter a lição de número 13, que tem o título Renovação da Esperança. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações ali do sininho para que você possa estar recebendo todas as videoaulas que aqui forem gravadas em primeira mão. E você curtindo, compartilhando nossos vídeos, você está ajudando o canal EBD em Estudo a proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem como ajudar diversos professores, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, onde também utilizam a lição da nossa CPAD. O texto áureo da lição está escrito em João, no capítulo 20, versículo 26, que diz: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Na verdade prática, a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. O texto bíblico será lido em classe, juntamente com os professores, com os alunos. Está em João, no capítulo 20, o versículo 19, 20, do 24 ao 31. Essa belíssima lição, estaremos falando sobre a renovação da esperança. Durante todo o trimestre, desde o capítulo 1 de João, que aqui foi falado, onde João ele é bem sucinto em falar, detalhar que Jesus Cristo estava desde o princípio, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, até a sua morte e a sua ressurreição, trazendo para nós a renovação da esperança, como é o título desta lição. Então, nesta lição, nós vamos analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. Vamos reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. E por último, nós vamos fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Então, em cada tópico estaremos falando sobre cada um desses temas, E aqui na introdução o autor vai falar: nós chegamos ao final desta lição, deste trimestre, o segundo trimestre de 2025, e a palavra que define esta lição é esperança. O apóstolo João, ele vai ser bem feliz em cada detalhe que ele fala sobre o período que Jesus Cristo esteve aqui entre nós, e ele termina escrevendo este evangelho, falando sobre a esperança. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus Cristo ele nos traz essa esperança. É por isso que transforma a tristeza em alegria, porque quando nós pensamos em entristecer, pensamos em desistir, pensamos muitas vezes em largar tudo, como temos vivido nos dias atuais, várias pessoas com problemas na mente, com a saúde mental, emocional. E problemas emocionais. Demais, Demais. O mal do século, a depressão, que tem afetado muita gente, mas quando a pessoa ela vive realmente, verdadeiramente o Evangelho, e quando ela passa a ler as Escrituras, a sua alegria vai sendo renovada. Quando ela lembra que Jesus Cristo ele morreu por nós na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Então essa esperança, como Pedro vai falar, nós vivemos por uma viva esperança, esperamos por algo que é vivo, que não morreu. Jesus Cristo,
Ele está vivo e Ele é a nossa viva esperança. E a promessa que Ele nos deu é que um dia nós estaremos também com Ele. Lá em João capítulo 14, Ele vai falar, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele foi para a destra do Pai, assentou-se à direita de Deus, Pai, mas Ele prometeu que voltaria e nos levaria para onde Ele estiver, estejamos nós também. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso primeiro tópico dessa lição tão maravilhosa que fala sobre esperança. Essa é a palavra-chave aqui do nosso primeiro tópico, meus queridos, que vai falar assim: a aparição de Jesus Cristo. Essa aparição já é a segunda aparição, Eduardo, né, que ele se dá ali à vista dos seus discípulos pós-ressuscitado. Lembre, Jesus Cristo morre, ao terceiro dia ressuscita, aparece primeiramente para Maria. Maria corre para os seus discípulos e avisa para eles, né? Só contextualizando aqui um pouco a questão da história para nos posicionarmos. O capítulo 2 vai falar, né? Toda a sequência. Exatamente, vamos trazer aqui os detalhes da sequência, capítulo 2. E nessa ocasião aqui, que o nosso autor traz, já é a segunda aparição. O Senhor já havia aparecido a eles. A segunda aparição aos discípulos. Né? Aos discípulos, né? Que estavam reunidos ali com medo dos judeus, porque pensavam eles, se mataram o mestre, se mataram Jesus, né? Que fazia todos aqueles milagres e tudo mais, que ressuscitou a Lázaro após 4 dias, que dirá de nós? O que eles vão fazer de nós, né? A gente é peixe pequeno para eles. Então, eles estavam ali, mesmo, como o nosso autor deixa claro aqui, mesmo tendo já recebido o Espírito Santo pelo sopro do Senhor, mas mesmo assim, eles estavam ali ainda, reunidos ali, inclusos naquela casa, ok? Com medo ainda ali da afronta dos seus patrícios, com os seus compatriotas, os judeus que ali estavam. Mas Jesus aparece para eles e traz uma frase muito interessante. Diz: paz seja convosco. Glória a Deus. O Senhor conhecia o coração dos discípulos, Eduardo. O Senhor sabia a aflição, a angústia, o medo que eles estavam ali naquele momento. Por isso, eles estavam ali reclusos naquele local. Mas o Senhor diz: paz seja convosco. Ou seja, eles não precisariam mais temer a ninguém, porque a paz que o Senhor dá excede todo e qualquer entendimento. A paz que o Senhor dá retira totalmente o medo. A paz que o Senhor dá, ela transforma aquele momento ali de angústia num momento de tranquilidade e de esperança. Então, Jesus, conhecendo todo o clima que se dara naquele momento pelos discípulos, com os seus sentimentos aflorados, como aqui o nosso professor Eduardo já disse, né? A questão da guerra emocional que existe no ser humano, e nos discípulos não era diferente isso. Eles eram seres humanos, eles estavam ali muito apreensivos, mas Jesus traz e quando aparece para eles, traz esse refrigério para a alma dos discípulos. Paz seja convosco. E a palavra diz que a paz que o Senhor nos dá não é a mesma paz que o mundo pode oferecer. Não, mas é uma paz realmente que é verdadeira e que conforta a alma, trazendo esperança. E essa frase, o Senhor, ela ecoou e ainda ecoa aos nossos ouvidos. Lembre-se, todos os momentos que você tiver aflito, que você tiver em momentos de angústia, até mesmo de perigo, saiba que o Senhor te diz essa frase também: paz seja contigo. A mesma paz que Ele destinou para os seus discípulos, Ele também nos concede, Eduardo, essa paz. Paz seja conosco. Por quê? Porque Ele é a nossa paz. A paz que habita em nós não é uma ausência de conflitos, não é a ausência de uma guerra, por exemplo, né? Estamos vendo um momento aí de guerra entre Israel e entre o Irã. Não é essa ausência momentânea, não, mas é uma pessoa. E a pessoa se chama Jesus Cristo, Eduardo. Amém. Glória a Deus. E o segundo subtópico vai falar sobre o registro das aparições de Jesus ressurreto. Após ele ressuscitar, ele fez algumas aparições
e essas aparições elas ocorrem no intervalo de 40 dias. O nosso autor ele vai relatar aqui essas aparições. Ele colocou aqui, elencou 10 dessas aparições, mas temos alguns outros registros, na palavra de Deus. E dessas 10 ele vai falar a primeira, que foi a Maria Madalena, a segunda, as mulheres que retornavam do túmulo de Jesus, a terceira vez foi a Pedro, e é algo que a gente não costuma ouvir nas pregações, nos ensinos sobre as aparições de Jesus, mas ele apareceu especificamente a Pedro, e a gente vê esses registros lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 5, e lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 34, vai falar que Jesus apareceu a Simão. A gente não vai ver os detalhes desse encontro de Jesus Cristo com Pedro, mas a palavra nos mostra aqui em 2 versículos, tanto no Evangelho de Lucas, quanto o apóstolo Paulo falando lá aos Coríntios, no capítulo 15, sobre esse encontro de Jesus com Pedro. E aí ele vai aparecer aos discípulos no caminho de Emaús, ele vai aparecer nessa primeira aparição aos discípulos sem a presença de Tomé. Depois ele vai aparecer aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, aos 2 discípulos do caminho de Emaús, depois aos discípulos na casa em Jerusalém sem a presença de Tomé, depois com os discípulos e com Tomé também, todos os discípulos ali reunidos. Depois ele vai aparecer a 7 discípulos que estavam junto ao mar da Galileia. Depois ele vai aparecer aos apóstolos e a mais 500 pessoas, e essa aparição ele faz ali, onde essas 500 pessoas estão reunidas e veem a Jesus Cristo todas, de uma vez só. Depois ele vai aparecer ao seu irmão Tiago, seu meio-irmão, e por fim manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras, ali diante dos seus discípulos. Então essas são as aparições relatadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que o autor colocou aqui neste subtópico. Glória a Deus, meus irmãos. E sobre a ressurreição de Jesus, diz aqui o nosso autor, que nós podemos aí extrair preciosas, eu diria preciosíssimas lições, ok? A primeira lição que ele diz é que o apóstolo Paulo ele deixa muito claro que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã também é a nossa fé. Veja quão ousado é aqui o apóstolo Paulo em declarar isso. Porque, veja, a convicção, a certeza, o embasamento do cristianismo é na ressurreição de Jesus. E esse cristianismo, ele vem influenciando milhares e milhares de pessoas sobre o mesmo discurso. Jesus ressuscitou. Por isso que a nossa pregação e a nossa fé ela não é vã, porque ela é pautada realmente na pessoa ressurreta de Jesus. O cristianismo é a única filosofia religiosa que se baseia realmente na ressurreição da sua referência máxima, que é a pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo diz, olha, se isso não aconteceu, veja a convicção, veja o ponto que humanamente pode ser até um ponto muito arriscado, o apóstolo Paulo declarar isso. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. E se fosse vã a nossa pregação, e se fosse vã a nossa fé, isso teria passado, teria ficado. Não teria subsistido, mas subsiste até hoje. A filosofia cristã é a filosofia que mais influencia pessoas nesse mundo. Já disse um grande escritor, falando sobre liderança, Eduardo, ele disse que o maior líder que já existe na história da humanidade é a pessoa de Jesus Cristo. Porque a liderança se dá na influência. E não existe pessoa mais influente na história da humanidade do que a pessoa de Jesus Cristo. Inclusive, já ressurreto, ressuscitado. Você e eu estamos aqui porque somos frutos da ressurreição. Essa é a primeira grande lição. A segunda grande lição que o nosso autor nos diz é que a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece certeza e alegria de saber que ele está vivo. Então, o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito isso,
que Jesus Cristo, ele ressuscitou e que ele está vivo. E isso nos traz agora a terceira lição. Nessa convicção que nós temos que Jesus Cristo, ele é uma pessoa que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, nos traz uma nova esperança. Não diria nova esperança, mas é a base da nossa esperança. E também um dia, Eduardo, participarmos da ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Jesus. De termos um corpo tão glorioso quanto o dele, quando acontecer realmente a ressurreição dos mortos, quando ele vier nas nuvens dos céus, arrebatar a sua igreja. O apóstolo Paulo disse que nós que ficarmos vivos, não precederemos aqueles que já morreram, porque aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar nos ares com o Senhor. Então, meus irmãos, a teologia da ressurreição, ela não pode ser perdida de vista, e não vai ser. Não vai ser. Eu tenho certeza que o Espírito Santo nunca vai permitir que ela seja. Mas nós temos, meus irmãos, que pregar mais isso. Eduardo, eu sinto falta da pregação sobre a ressurreição. Eu sinto falta, você vê aí os coaches gospels aí pregando prosperidade, pregando um pseudo-evangelho que diz que você não pode sofrer, que esse ano vai ser o melhor ano da tua vida, mentindo para você, quando deveria pregar o Cristo ressurreto, quando deveria pregar a esperança verdadeira do cristianismo, que é a pessoa ressuscitada de Jesus, que não são coisas dessa terra que passam. Riqueza, prosperidade, isso pode ser próximo de como for, rico como for, mas um dia tudo isso vai acabar, vai terminar. E para você o que restou? É muito melhor você viver o verdadeiro evangelho, ok? Que é baseado na pessoa ressurreta de Cristo, que diz, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa esperança, a nossa fé, a nossa pregação é do Cristo ressurreto. Cristo ressuscitado. Esse é o verdadeiro cristianismo. Amém? Amém. Então, dando continuidade, vamos entrar no segundo tópico que fala aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O primeiro subtópico fala o medo deu lugar à esperança. Então é algo, se tratando do episódio dos discípulos que conviveram com Jesus ali durante o seu ministério, de mais ou menos 3 anos e meio. Então eles passaram todo esse tempo ao lado de Jesus. Eles viram Jesus fazer muitos milagres, eles creram que Jesus Cristo era o Messias, era o Filho de Deus que foi enviado, que se tornou carne, que veio ao mundo para salvar a toda a humanidade, para implantar o seu reino. Jesus foi tirando as dúvidas ali do coração deles. Eles fizeram ali praticamente um curso de teologia ao lado daquele que era o próprio Deus, Jesus Cristo encarnado. E durante esses 3 anos e meio eles presenciaram muitas coisas, tiveram muitas experiências ao lado de Jesus Cristo, mas de repente eles veem aquele que tinha todo o poder, que tem todo o poder nos céus e na terra, ser levado, crucificado e ser morto numa cruz, ao lado de 2 ladrões. Então certamente na nossa humanidade, assim como também foi com os discípulos, nós também poderíamos escorregar, poderíamos falhar na nossa fé quanto à divindade de Jesus Cristo. E conta que os discípulos, a palavra de Deus vai dizer que os discípulos ficaram amedrontados, ficaram com medo, se esconderam nas suas casas, e eles estavam meio que sem acreditar que Jesus Cristo verdadeiramente foi morto. Mas Jesus Cristo vinha falando, vinha orientando os discípulos, que o Filho do Homem ia ser levantado, precisava que o Filho do Homem fosse morto. E muitos deles às vezes não aceitavam essa palavra, mas Jesus Cristo já vinha falando tudo isso. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E isso tudo mostrando que ele estaria sendo sacrificado por amor a nós, para a nossa salvação, para que nós tivéssemos acesso direto ao Pai. Mas mesmo depois de todas essas orientações de Jesus Cristo é morto e eles se desesperam na sua humanidade de cada um daqueles discípulos, de cada um daqueles que seguiam a Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que ao terceiro dia ressuscitaria,
mas isso não foi suficiente para que ao terceiro dia eles ainda fossem lá até o túmulo para organizar, para limpar, para ajeitar alguma coisa ali no túmulo de Jesus, né? E Maria Madalena, ela é privilegiada porque ela é a primeira a receber essa aparição, de acordo com a Bíblia Sagrada, né, de Jesus Cristo, a primeira a encontrar Jesus Cristo. E ela vai, corre e avisa aos discípulos que encontrou a Jesus Cristo. Então, a partir daí, do terceiro dia da ressurreição de Jesus Cristo, foram 40 dias até Jesus fazer todos os seus encontros aos discípulos e a todos aqueles a que ele quis aparecer e se revelar aqui na terra. E no momento em que Jesus Cristo ele aparece, então a esperança ela é renovada nos corações dos discípulos, nos corações daqueles que creram, né? Então a gente vai ver que ali na cruz do Calvário, praticamente os seus, né, se a gente for comparar com as redes sociais, os seguidores de Jesus Cristo eles sumiram, ficou com 0 seguidores, porque todos fugiram no momento em que ele foi morto na cruz do Calvário. Mas no momento em que ele ressuscita, os seguidores começam a voltar, a esperança começa a reaver dentro do coração de cada um dos discípulos, e aquelas notícias começam a se espalhar: Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo, glória a Deus, e ele vai aparecendo, não só aos discípulos, aparece mais a 500 pessoas, e outras pessoas vão compartilhando essa notícia que Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, glória a Deus. E ele, por último, ele vai dar as instruções aos discípulos, né, para que ficassem em Jerusalém, que até do céu fossem revestidos de poder. E aí vem a descida do Espírito Santo, Pentecostes. Eu já estou avançando aqui um pouco a mais do que está nesse tópico, mas a gente vai ver que essa alegria, né, de Jesus Cristo, ela continua sendo propagada até os dias de hoje. O Espírito Santo, né, que Jesus Cristo falou que deixaria um Consolador, outro Consolador, o Espírito Santo, ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos traz, glória a Deus, essa verdadeira alegria através da salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Isso é uma maravilha. Todo crente salvo, ele desfruta dessa esperança. Amém? Meus irmãos, no segundo subtópico aqui, vamos falar sobre, dando continuidade aqui, inclusive que o Eduardo já está trazendo para todos nós, foi uma belíssima explanação. Vamos ver que a tristeza ali dos discípulos, e não julgue os discípulos, meu irmão. Imagine, coloque-se você no lugar dos discípulos lá. Perderam seu mestre. Eles viram Jesus morrer pelas mãos dos romanos ali. Então é muito natural que o medo, que a tristeza, que a desesperança, que todos esses sentimentos que fazem parte da nossa constituição humana viesse à tona. Mas como o Eduardo já declarou aqui, que quando Jesus chega, a coisa muda de figura. Ou seja, o que faz a diferença, Eduardo, por mais que eu tenha seguido a Cristo de muito, muito próximo, como os discípulos seguiram, o que faz a diferença é a presença. Quando eu tenho uma presença ali comigo, aí a esperança renova, a tristeza dá lugar à alegria, como é aqui o título do nosso segundo subtópico, né? O Senhor apareceu ali e a tristeza deu lugar realmente ali à alegria no coração dos discípulos. E saiba que a partir do momento que você tem a presença de Deus na sua vida, até a tristeza salta de alegria. Então o Senhor não quer te ver triste, o Senhor quer te ver feliz, quer te ver alegre. Receba hoje, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, a alegria do Senhor na tua vida. Se é a tristeza por, de repente, a falta de um ente querido que aconteceu a partida repentina, não sei. Se é alguma situação que te deixou realmente triste, saiba que o Senhor hoje, Ele quer encher o teu coração de alegria. Abra o seu coração para Jesus e receba a presença do Espírito Santo de Deus, porque é a presença que faz toda a diferença, Eduardo. É verdade. E o terceiro subtópico vai falar sobre esperança e alegria, né? Primeiro nós falamos sobre esperança, no segundo o professor Isaías falou sobre alegria, e no terceiro fala sobre esperança e alegria, né? Vai dizer que são algumas virtudes mais relevantes que encontramos no Novo Testamento, né? Tanto que o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios no capítulo 13, né? Falando sobre o amor, né? E lá em Gálatas o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito. E a alegria está contida ali, né? Primeiro, o amor, segundo, a alegria.
E é isso que Jesus Cristo nos ensina com o seu evangelho, amar uns aos outros. Tanto que ele vai sintetizar todos os mandamentos em apenas 2, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é amor. Então devemos propagar esse amor. É um amor que vem de Deus, que vem dos céus, que somente através dele, uma transformação na nossa vida, nós que outrora vivíamos no mundo da maneira que nós queríamos, fazendo aquilo que nós queríamos, da forma que a gente queria fazer. Mas no momento em que o Espírito Santo entra dentro de nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, passa a habitar dentro de cada um de nós, nós levantamos as nossas mãos, confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, então a nossa vida ela é transformada. O apóstolo Paulo vai falar muito bem isso aí aos Romanos, no capítulo 12. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós vamos aprendendo, de acordo com a palavra de Deus, o que é a verdade. Conhecemos a verdade e a verdade nos liberta, como o próprio João já falou aqui, nós falamos aqui também nesse trimestre. Então a nossa vida vai sendo transformada pelo poder da verdade através da palavra, os ensinamentos de Jesus Cristo, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós que temos uma vida verdadeiramente transformada, nós podemos dizer que nós temos a esperança e a alegria dentro de cada um de nós. E isso somente é dado através do Espírito Santo de Deus. Mesmo em momentos difíceis, muitas vezes alguém lá fora pode até achar estranho. Por isso que a palavra vai dizer que o Evangelho é loucura para os que perecem. Porque muitas vezes tem um crente que está passando tanto sofrimento na sua vida, mas muitas vezes ele está com o coração alegre, com o rosto alegre. Porque a palavra vai dizer lá em Provérbios que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas não é alegre por causa das dificuldades, das adversidades que enfrentamos, não. É alegre porque sabemos que mesmo em meio às lutas, às adversidades, nós temos glória a Deus, o Pai que está nos céus, e Jesus Cristo, seu Filho, que intercede por cada um de nós. E eles deixaram o seu Espírito Santo para habitar dentro de cada um de nós, para nos fazer entender e compreender que Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora, maravilhosa essa lição que nos traz realmente esperança em nossas vidas, em meio mesmo a tribulações. Eu gostaria de ler aqui o que o apóstolo Paulo, antes de entrarmos aqui no nosso terceiro e último tópico, que diz assim: aparição de Jesus, convicção e fortaleza. Aqui em Filipenses... Fortalecida, é verdade. Então é uma aparição de Jesus, convicção fortalecida. Quando Jesus aparece, minha convicção ela é fortalecida. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, aqui em Filipenses 4, é um texto bem conhecido. Diz assim: ora, muito me regozijo no Senhor por teres firmemente renovado o vosso cuidado para comigo. O apóstolo Paulo falando à igreja de Filipos, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar por falta, sei também ter abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome. Veja só o termo que ele usa, passar fome. Esse é o evangelho do coach gospel, esse aqui eles passam por cima, tá? Eles não chegam aqui, não interessa a previsão. O crente não pode passar necessidade, segundo eles. Tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Ele fecha o 13 dizendo: posso todas as coisas. Que coisas? Aquilo que nós acabamos de dizer aqui no versículo 12. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, é aquilo que o nosso professor Eduardo falou, por mais que passemos por momentos de dificuldade, mas o crente que tem essa convicção, ele diz: posso passar por tudo isso, porém, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus, meus irmãos. Então, diz aqui o nosso terceiro subtópico, Aparição de Jesus, convicção fortalecida.
as dúvidas são o quê? Dissipadas. Aqui o nosso autor traz aquele episódio, Eduardo, em que Tomé diz, ei, peraí, calma. Vocês estão falando aí e tal, entendeu? Para mim isso aí é complicado. Eu só vou acreditar se eu colocar minha mão na mão dele, perfurada pelos cravos, e ainda mais, se eu colocar minha mão no lado onde foi traspassado pela lança romana. Aí, 8 dias depois, estando todos reunidos no mesmo local, o Senhor aparece, por misericórdia da vida de Tomé, né, creio eu, e chega para Tomé e diz, vem cá, amigão, toca aqui da minha mão, toca aqui do meu lado, não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Aí Tomé dá aquela declaração tão bonita, né, que nós vamos ver agora no segundo subtópico com o nosso professor Eduardo, mas veja que a aparição de Jesus, ela torna a nossa convicção nele mesmo muito fortalecida. Como nós já deixamos claro anteriormente, é a presença. Busque sempre a presença, porque as suas convicções, elas serão, assim, fortalecidas no Senhor. Amém. O nosso professor Isaías falou, né? Esse episódio de Tomé, no primeiro subtópico, e no segundo vai falar sobre o fortalecimento da fé, dando continuidade a este episódio, né? E nós vamos ver, e é algo que muitas vezes não é falado, né? Geralmente se fala somente no pecado de Tomé, né? Na dúvida de Tomé. Tomé duvidou, chamam até algumas outras pessoas uns aos outros de Tomé, porque é incrédulo, né? Mas, logo após esse episódio, né, que Jesus manda tocar as suas feridas, o versículo 28 vai dizer que Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Então é uma declaração, apenas um versículo, mas é uma declaração muito forte, porque Tomé está exercendo ali a sua fé ao máximo, reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor, o Senhor de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo ele é Deus, o próprio Deus, né? Senhor meu e Deus meu. Então a gente vai ver que a fé de Tomé, não só de Tomé, mas de todos que estavam ali naquele recinto, todos os discípulos, né, foi fortalecida. E muitas vezes nós passamos por adversidades, por tribulações na nossa vida, e nós não entendemos. Mas você tenha certeza que tudo que você tem enfrentado, que você está passando na sua vida, muitas vezes é difícil, mas você tenha certeza, você vai sair dessa prova, dessa situação mais forte, mais fortalecido. São situações que muitas vezes nós não teríamos aprendizado nessas situações se nós só vivêssemos em bonança. Se tivéssemos uma vida, tivéssemos direito a acesso a tudo, né? Tivéssemos dinheiro, carro, tudo que nós quiséssemos ter, nós jamais teremos uma experiência tão profunda com o nosso Deus se nós não tivéssemos adversidade na nossa vida. Se nós não enfrentássemos situações em que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos nenhuma saída. Mas aí nós lembramos que temos um Deus, nós olhamos para cima, olhamos para Ele e reconhecemos que sem Ele nós não somos nada, nós não podemos fazer nada, mas nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Essa prova que você está enfrentando, ela não vai te derrubar, ela vai te deixar mais forte, porque você não está só. Jesus Cristo está no seu barco, ele está no barquinho, e no momento certo, na hora certa, ele vai se levantar e vai dizer ao vento, aquieta-te, e vai dizer ao mar, acalma-te. Glória a Deus. Assim, nós cremos e nós sabemos, porque nós vivenciamos tudo isso. E quando nós vivenciamos essas situações e olhamos para a palavra de Deus, nós podemos perceber que não é algo que está acontecendo, não é por acontecer, mas são situações que muitas vezes nós precisamos passar, precisamos enfrentar, para que nós venhamos ter uma aproximação maior, podemos entender melhor o que Deus ele tem a tratar com cada um de nós. E muitas vezes, para que a partir disso, né, nós possamos não só ser abençoados, mas também abençoar outras pessoas. No episódio da tempestade no barco, nós vamos ver isso claramente, porque os discípulos vão clamar a Jesus Cristo, Mestre, não se te dá que morramos, a tempestade ia engolir o barco, ia morrer todo mundo ali, mas quando Jesus acalma aquela tempestade, não somente aquele barquinho, mas todos os barquinhos que estão à sua volta também são beneficiados, desfrutam, também são abençoados, né, pelo seu clamor, pelo clamor dos discípulos naquele local. Então nós fomos chamados para ser bênçãos, assim como Abraão foi chamado para
para ser bênção, nós também somos chamados para ser bênção para a nossa família e para todos aqueles que nos cercam. Glória a Deus, meus irmãos, que maravilha. Chegamos agora ao nosso último, né, Eduardo? Subtópico, fechando aqui essa lição, fechando mais um trimestre, inclusive. Tivemos essa lição tão gloriosa, falando sobre o Evangelho segundo o apóstolo do amor, segundo João, que, como você sabe, é um evangelho que, pela sua temática, pela forma que o apóstolo aborda os fatos, é um evangelho que diferencia, ok, dos outros evangelhos que já tinham sido escritos. Aqui no nosso terceiro subtópico, diz assim: fortalecimento da esperança. Então, para resumir esse subtópico, meus queridos, para o nosso professor Eduardo fazer aqui a nossa conclusão, voltou a nos dizer que a ressurreição de Jesus nos proporcionará a nossa também ressurreição, né? Eu gostaria de trazer aqui, como eu já falei antes, mas eu gostaria de ler aqui para você o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4:13, que é realmente nos dá essa convicção de esperança, que como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, também a coisa acontecerá com todos nós. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, acerca daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. E nós temos a esperança. Mas esperança de quê? Vamos lá. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, ou os que morreram, Deus, mediante Jesus, ou seja, mediante a ressurreição de Cristo, porque ele ressuscitou, ok? Os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, ou seja, para o arrebatamento, de modo algum precederemos aqueles que já morreram, aqueles que já dormem, ok? Eles vão ressuscitar primeiro. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas veja o detalhe: morrer em Cristo, ok? Quem morre em Cristo ressuscita para a vida e para a vida eterna. Depois nós, os que ficarmos vivos, ok? Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Portanto, veja só, o que ele diz aqui, deixa muito bem claro, que ele nos orienta, nos aconselha. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, essa é a certeza do cristão, do crente em Jesus Cristo, aquele que tem entregado a sua vida ao Senhor, que um dia, como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, aqueles que morreram serão ressuscitados e aqueles que ficaram vivos serão arrebatados a encontrar o Senhor, Eduardo, nas nuvens dos céus. Glória a Jesus. Glória a Deus por essa lição abençoada, né? Concluindo essa 13ª lição, nós vamos ver que durante toda essa lição, na verdade, durante todo o Evangelho de João, né, desde o primeiro capítulo até o último, capítulo número 21, vamos ver que João ele escreve muito bem tudo que ele vivenciou ao lado de Jesus Cristo, né, mas se dirigindo aos novos cristãos, a todos aqueles que vieram ou viessem a crer no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria ler por último aqui 2 versículos do capítulo 21, versículo 30 e versículo 31, que vai dizer: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, no Evangelho de João. Versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Então, essa é a finalidade do Evangelho de João, para que nós creiamos, para que nós entendamos de maneira
mais fácil sobre a divindade de Jesus Cristo. E aí é por isso que a gente vai ver um termo que a gente só vai encontrar no Evangelho de João, que ao invés de milagres ser usada essa palavra milagres, vai ser usado palavras chamando de sinais. Sinais. Que sinais? Sinais que provam a divindade de Jesus Cristo. Sinais que provam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sinais que provam que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Então, esta é a intenção, é a ideia do apóstolo João em escrever este Evangelho. E eu espero que esse Evangelho continue atingindo a sua vida, de maneira que venha continuar aperfeiçoando, transformando a sua vida cristã. E você, amigo do Evangelho, que ainda não aceitou Jesus Cristo, você possa ler este Evangelho de João, você possa perceber tudo que Jesus Cristo fez por amor de mim e de você, por ter morrido na cruz em nosso favor, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Professor Isaías? Glória a Deus, meus irmãos, que a sua esperança esteja na pessoa bendita, ressurreta de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Estaremos juntos na próxima lição, no terceiro trimestre de 2025, se Deus quiser. Amém.